Rapaziada, o Fluminense foi eliminado pelo Chelsea, teve lei do ex, João Pedro marcou 2 vezes sobre o Fluminense, então vamos ver aí o que a mídia está falando aí do Fluminense. O Chelsea eliminou o Fluminense e a receita foi marcação alta, pressão mesmo com 34, 35 graus de temperatura em New Jersey. E isso aconteceu com mais força no início de cada tempo. Aos 18 minutos saiu o primeiro gol e aos 11 do segundo tempo saiu o segundo. Nas faixas do jogo em que o Chelsea tirou completamente o Fluminense de uma zona de conforto para trabalhar a bola, para sair jogando a partir do seu campo. Foi um Chelsea que colocou ritmo, intensidade o tempo todo, foi controlando o jogo e se dando ao luxo até no segundo tempo de ter algumas finalizações displicentes com Nkunku, com Jackson. Poderia ter sido um placar até mais elástico. Foi uma atuação abaixo do Fluminense em relação aos jogos anteriores. No segundo tempo, o Renato desfaz os 3 zagueiros. Ele leva o gol logo depois, mas acho que é um acerto. Naquele momento era o que tinha que ser feito. Tentar abrir 2 pontas, um em cada lado, tentar colocar um pouco mais de presença no ataque. O Everaldo no lugar do Cano, que não estava numa boa jornada. Depois ele termina o jogo com mais gente de ataque. Entra Soteldo, entra Canóbio, o Lima acabou ficando um pouco mais recuado, era o que dava. O Fluminense fez o que dava contra um Chelsea poderosíssimo, um Chelsea que vai lá no meio do Mundial, paga 70 milhões de euros por um João Pedro, ex-Fluminense, que resolve, que muda o Mundial do Chelsea e resolve. Pô, mano, aí você vê, né, uma parada aí. Quando o Flamengo ganhou do Chelsea, não vou falar que é o caso do Jorge Hugo, mas um monte da mídia pegou e falou, é um Chelsea fraco. É um time fraco, é um time de molecada, que não sei o que lá. Aí quando desce o cacete no Fluminense, e foi com assim também com o Palmeiras, aí é um time organizado e forte e rico, não dá pra entender. Fazendo 2 golaços hoje. O Flu volta pro Brasil e volta de cabeça erguida. Que pena, né, gente? Que pena. O Fluminense fez o que pôde, rindo. Deixou tudo em campo, mas a verdade é que foi superado por um Chelsea melhor nessa semifinal da Copa do Mundo de Clubes e, merecidamente, o Chelsea vai para a final da Copa do Mundo contra ou o PSG ou o Real Madrid. Vamos ter aí uma semifinal europeia, o outro lado da chave, e vamos ter também uma final europeia. Eu acho que a gente vai ter tempo para fazer uma análise com mais calma do que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que tem coisas positivas, tem coisas negativas para a gente concluir aí dessa passagem de 4 clubes do futebol brasileiro lá pelos Estados Unidos nessa primeira edição da Copa do Mundo. Foram 9 jogos entre brasileiros contra europeus. E se a gente olhar para a história recente aí, em competições valendo, pô, tinha tido o Fluminense contra o City, o Palmeiras contra o Chelsea, o Flamengo contra o Liverpool, o Grêmio contra o Real Madrid, Corinthians contra Chelsea, né? A gente estava jogando pouco contra os europeus. E agora a gente teve aí 9 jogos, foram 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Claro que cada um desses jogos teve a sua história, teve o seu momento, tiveram situações ali pra gente estudar em cada um desses 9 jogos. Mas vale lembrar aí que o único brasileiro a derrotar o Chelsea aí foi o Flamengo, né, nesse Mundial de Clubes. Mas agora a gente tem que analisar com calma o que foi a participação brasileira nessa Copa do Mundo de Clubes. Pra mim foi muito boa. Ficou muito claro que a gente pode enfrentar, mas que ainda existe um desnível aí, né? Pelo menos dos gigantes europeus com os principais times brasileiros, aqueles que conseguiram. Mano, mas o desnível é o que é? O brasileiro cria as joias, né? Jogadores na base, e os europeus vêm e compram. O futebol sul-americano, você pode ver lá, tem argentino, brasileiro, equatoriano, a porra toda. Eles vêm e compram. É esse que é o desnível. É o sonho da molecada também jogar lá fora, né, mano? Vaga na Copa do Mundo. Quebrei muito a cara com o Renato Gaúcho esse Mundial. Eu acho que estrategicamente ele foi muito bem, muito bem. E aí hoje pegou um time que individualmente é muito bom. O Chelsea chegou desacreditado e tal, mas fez um jogaço contra o Palmeiras, fez de novo agora contra o Fluminense. Tem muito talento, é um time muito jovem, né? Acho que até nessa questão de intensidade e calor e fim de temporada... com gente chegando, né? Com gente chegando. Eu queria até falar sobre isso, assim. Falaremos especificamente. A questão de comemorar ou não comemorar, enfim. Mas acho que o Fluminense fez um grande papel. Eu acho que não diminui nada.
temporada, mas hoje não. Se a gente for naquela discussão do de igual para igual, não teve de igual para igual hoje. Hoje as coisas foram cada uma pro seu caminho. Eu não vi o jogo, vi um pedacinho do final, mas o pedacinho que eu vi, meu irmão, só tava dando Chelsea. Os caras estavam com a posse de bola absurda, o Fluminense tava nem vendo a cor. É frustrante você sonhar, tomar um gol do primeiro tempo, tomar o 2-0, sentir que a superioridade ela foi colocada em campo e que você está fora. É frustrante, tem uma ponta ali que você sonhou e não realizou, mas para pegar uma expressão clichê, que a gente adora fazer balanço de competição, onde está, onde não está, em que pata, mas o Fluminense sai muito, o Fluminense não sai maior. O Fluminense sai muito maior do que chegou aos Estados Unidos. O Fluminense chegou aos Estados Unidos com todos os olhos, todos os holofotes voltados para o Flamengo do Felipe Luiz, o Palmeiras do Abel Ferreira e onde o Botafogo do Textor poderia chegar. E foi todo mundo tropeçando aqui, o chaveamento não ajudou um ali, o outro tinha potencial, mas não conseguia jogar seu melhor futebol, e o Fluminense ia avançando. A pauta das oitavas de final não era exatamente o jogo contra a Inter, virou o jogo contra a Inter do Fluminense. A pauta brasileira deixou de ser necessariamente o Fluminense saiu lá, falava-se muito mais de Palmeiras. E hoje só se falou de Fluminense pelo que o Fluminense fez. O Fluminense foi buscando esse espaço, e ele leva esse espaço, ele leva esse debate, ele volta com isso na bagagem, não estou nem falando do aspecto financeiro, tem muita grana para entrar nos cofres dos jogadores e do clube também, mas é um Fluminense que o que não conseguiu fazer hoje aqui não apaga o que foi a trajetória. Acho que foi até onde podia. Realmente o Fluminense foi muito bem nesse Mundial de Clubes aí, cara. Pegou Inter de Milão, ganhou dos caras, ganhou bem. Primeiro jogo dos caras já de cara foi com o Borussia, foi um empate de 0-0. Foram bem também, deu trabalho, os caras se sentiram sufocados, que os caras estavam fazendo cera dentro de campo. O Fluminense realmente foi muito bem. Não ficou devendo nada, o Flu foi o time que acho que melhor entendeu o torneio. As melhores decisões também, quando se fala de um treinador, para mim foram as do Renato. Ele foi no simples, dentro do que ele podia fazer, ele não dava para inventar. Quando ele encontrou esse formato, com 3 zagueiros, um meio de campo muito forte, Arias e Cano na frente, que é um time que recupera a bola e age, o Fluminense superou muita coisa que a gente imaginava. O Fluminense passou pela Inter, o Fluminense encarou bem o Borussia Dortmund, e agora pegou um limite. Chega uma hora que o paredão se impõe, e acabou acontecendo hoje contra o Chelsea. É um time muito superior individualmente. Se ele coletivamente ainda tem muito a desenvolver, o Maresca, para a próxima Premier League, começa ali na segunda metade do mês de agosto, logo ali, e a gente acho que vai transmitir um campeonato, talvez um dos mais legais de todos os tempos, porque você tem o Liverpool gigante, você tem o Manchester City em reforma, o United em reforma, o Chelsea também, com jogadores brasileiros. A gente vai ver tudo isso aqui. Mas era o limite do Fluminense. Tá de sacanagem, sério. Rapaz, igual ele falou ali que era o limite do Fluminense, eu tô pra te falar que por um instante eu achei que o Fluminense passaria pelo Chelsea, porque eu realmente acho esse elenco do Chelsea muito fraco, mano. Sinceramente, igual eu acho que a Inter tinha um elenco melhor que o Chelsea, eu acho, minha opinião, eu acho que a Inter muito melhor, Inter de Milão. Eu achei que o Fluminense ia passar, cara. Mas aí quando eu liguei a televisão já tava 2-0, né? Esse negócio de lei do ex parece que é brincadeira, né? Parece que é sacanagem de torcida. Mas, cara, olha que loucura. João Pedro, criado no Fluminense, moleque de Xerém, chega no Chelsea, os 2 primeiros gols, 2 golaços contra o Fluminense, cara. Essa lei do ex, ela é uma desgraça. É inacreditável. O cara chegou no Chelsea, primeira competição dele, faz logo 2 gols contra o Fluminense, seus 2 primeiros gols no Chelsea, cara. Fluminense merece os parabéns aí, baita feito do Fluminense, tá? Chegar na semifinal do Super Mundial, foi o brasileiro que chegou mais longe, todo mundo acreditava que seria o brasileiro que ia sair primeiro, junto com o Botafogo, né, que tinha um grupo difícil. Baita feito do Renato Gaúcho, do Fluminense, dos jogadores. Ainda acho que dava pra passar pelo Chelsea. Não acho o Chelsea esse bicho papão, o Flamengo mostrou isso. Mas acaba o Chelsea aí se tornando o carrasco dos brasileiros, eliminando o Palmeiras e o Fluminense e fazendo agora a final. Bom, mas Renato Gaúcho e os jogadores voltam pro Brasil de forma heróica. Poderia ter sido na final? Para mim, sim. Continuo não me assustando muito com esse Chelsea. Mas hoje o Chelsea foi melhor e a desgraça da lei do ex, meu Deus do céu.
Isso é inacreditável. É isso aí, rapaziada. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você achou da participação do Fluminense? Se você esperava que o Fluminense ia chegar onde chegou, confesso para vocês que eu achei que o Fluminense não ia nem passar da fase de grupos. Quando passou, olha, de repente chega ali nas oitavas, roda ali, mas não, os caras chegou aí até as semifinais. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e é nóis.